Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje nós iremos falar sobre sivianas e pontos notáveis do triângulo. Pessoal, quais são as sivianas de um triângulo, tá? A primeira delas, pessoal, é a mediana. Prestem bastante atenção porque nessa aula nós não iremos fazer construções propriamente ditas, porque essas construções nós já temos em aulas anteriores. A gente vai simplesmente unir algumas construções para encontrar esses pontos notáveis, legal? Então a primeira delas é a mediana. Mediana é a siviana cujas extremidades estão em um vértice e no ponto médio do lado oposto a este vértice, legal? Então é um segmento que ele parte de um vértice do triângulo até o ponto médio do lado oposto. A altura, pessoal, é o segmento de reta com origem em um vértice do triângulo e o fim no lado oposto desse vértice, formando o ângulo de 90 graus. Ou seja, vai ser um segmento perpendicular a outro segmento. Legal? O próximo deles, pessoal, seria a bissetriz. A bissetriz nada mais é do que a divisão de um ângulo em duas partes congruentes. Sendo assim, eu terei um segmento que parte de um vértice, dividindo esse ângulo em dois ângulos congruentes, indo até o lado oposto. Legal? E por último, pessoal, nós temos a mediatriz. Quando a gente olhou sobre a mediana, sobre a altura e a bissetriz, se vocês prestaram bem atenção, vocês observaram que eu sempre me referi a um vértice e a um lado oposto a esse vértice. No caso da mediatriz, o vértice ele não é visto, ele não é utilizado. Eu tenho simplesmente uma reta perpendicular que corta um segmento de reta no seu ponto médio. Legal? Em todos esses casos, pessoal, a gente vai encontrar 3 segmentos para mediana, 3 segmentos para altura, 3 segmentos para bissetriz e na mediatriz nós teremos 3 retas. Em todos eles, nós teremos um ponto de encontro entre os 3. Então, o ponto de encontro das medianas eu chamo de baricentro, que é o centro de gravidade, é o ponto de equilíbrio desse triângulo. Como assim, professor? Se você pegar um triângulo, cortar ele num papelão, numa madeira que tenha, claro, a mesma espessura, a gente vai conseguir equilibrar esse triângulo através do baricentro. Legal? Coloca a ponta da sua lapiseira, a ponta do seu lápis e você vai ver que ali é o ponto de equilíbrio. No caso da altura, o ponto de encontro é o ortocentro, o ponto de encontro das 3 alturas. Legal? Já o ponto de encontro das bissetrizes eu chamo de incentro. Por que incentro, pessoal? Nesse ponto, eu posso abrir o meu compasso colocando a ponta seca no incentro, abrindo até qualquer um dos lados. Se eu girar o meu compasso, eu irei construir uma circunferência inscrita nesse triângulo, ou seja, uma circunferência que estará do lado de dentro, tocando todos os lados do triângulo. Por isso que a mediatriz entra nesse momento no nosso estudo, porque o ponto de encontro das 3 mediatrizes é o circuncentro, ou seja, se eu colocar a ponta seca do meu compasso no circuncentro e abrir o meu compasso até um dos vértices, girando o meu compasso, eu terei uma circunferência que irá tocar os 3 vértices desse triângulo. Sendo assim, eu teria uma circunferência por fora desse triângulo, tocando todos os vértices, legal? Então agora a gente vai explicar isso de uma forma mais clara, usando o GeoGebra e mostrando cada uma dessas construções. As construções já prontas, tá, pessoal? Porque as construções, mesmo com régua e compasso, a gente já tem em outras aulas, tá ok? Aqui é a explicação na prática mesmo, tá ok? Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. A gente vai iniciar agora falando sobre as alturas. Legal, pessoal? A altura eu vou representar aqui para vocês na cor azul. O que é a altura, pessoal? Eu preciso traçar um segmento que parta desse vértice B e vá até o segmento AC, formando o ângulo de 90 graus.
Professor, eu não aprendi isso. Aprendeu sim, se você olhar lá nas nossas aulas, você vai ver que vai ter traçar uma reta perpendicular a uma outra reta quando o ponto não pertence à reta. Professor, mas aqui o AC não é uma reta, é um segmento de reta. Mas eu posso considerar que existe uma reta suporte AC, o que me permite construir normalmente, legal? Então, construindo aqui, eu teria uma perpendicular, ou seja, uma altura, outra altura e a terceira altura. Pessoal, um detalhe, tá? A gente vai usar só o segmento, é que o programa aqui já me entrega uma reta, legal? E aí eu preciso comprovar para vocês que existe realmente esses três ângulos de 90 graus e com isso existe um ponto de encontro entre esses três segmentos de retas que é o ortocentro. Então esse ponto aqui, que eu chamei de ponto E, ele será o ortocentro, que é o ponto de encontro das três alturas, beleza? Agora nós iremos falar de bissetriz. Vamos lá? Pessoal, nesse caso, a bissetriz vai ser um segmento que vai partir de um vértice até o lado oposto. Só que nesse caso, eu tenho que dividir o ângulo em dois ângulos congruentes. Nesse caso, dividir o ângulo BAC em dois ângulos congruentes. O mesmo eu faço com o ângulo BCA e o mesmo eu faço com o ângulo ABC. E aí eu encontro um ponto de encontro entre as bissetrizes, que é o incentro. O que é o incentro, pessoal? O incentro permite que eu construa colocando a ponta seca, nesse caso em P, e abrindo o meu compasso até qualquer um dos lados. Se eu girar o compasso, eu terei uma circunferência inscrita perfeitamente nesse triângulo, ou seja, irá tocar os três lados do triângulo. Eu tenho uma circunferência inscrita, ou seja, dentro. E agora a gente vai falar das mediatrizes, ok? Pessoal, como vocês podem perceber, a mediatriz, ela não tem relação com o vértice. O que é mediatriz? Mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento de reta. Não falou nada sobre vértice nem sobre ângulo. Então, tracei a mediatriz do segmento AC, tracei a mediatriz do segmento BC e tracei a mediatriz do segmento AB. Encontrei um ponto e esse ponto eu chamo de circuncentro. O que esse ponto permite, pessoal? Que se eu construir uma circunferência, colocando a ponta seca, nesse caso, no meu circuncentro, abrindo até qualquer um dos pontos, pode ser o A, B ou C, se eu girar o compasso, eu terei uma circunferência perfeita passando pelos três pontos, ou seja, a circunferência é circunscrita a esse triângulo. Demonstrando essa construção, ficaria dessa forma, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para que você possa ver ainda mais perfeitamente, legal? E agora, por último e não menos importante, a gente vai falar das medianas. Vamos lá, pessoal, agora falando sobre as medianas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o ponto médio de cada um dos segmentos. Professor, não aprendi isso também. Pessoal, aprendeu sim, quando a gente traçou a mediatriz, na construção de mediatriz, eu encontro o ponto médio. A única diferença é que, nesse caso, eu não vou utilizar a mediatriz, né? Para a construção da mediana. Eu não uso a mediatriz. Eu uso só o ponto médio e aí eu traço o segmento até o vértice, ou seja, do ponto médio até o vértice do ângulo oposto, ponto médio, vértice do ângulo oposto, ponto médio, vértice do ângulo oposto. Legal? Então, eu tenho as três medianas. E esse ponto, ele será o ponto de equilíbrio do meu triângulo, é o baricentro. Se eu pegar uma chapa de madeira e cortar um triângulo, se eu pegar um pedaço de papelão e cortar um triângulo, eu colocando uma ponta ali naquele ponto M, eu consigo equilibrar esse triângulo perfeitamente. Legal, pessoal? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o bico, que é quando
o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro estão no mesmo local. Vamos lá? Agora nós temos aqui, pessoal, a nossa bagunça organizada, né, com todas as construções. Vocês podem perceber que elas se movimentam conforme o meu triângulo se altera. Mas se eu começar a mexer aqui e começar a fazer com que esse triângulo ele seja um triângulo equilátero, ou seja, aquele que tem 3 lados e 3 ângulos iguais, vocês vão perceber que eu vou me aproximando de uma figura mais organizada, né? Só para que a gente possa finalizar a nossa aula, vamos finalizar isso daqui da melhor maneira possível, fazendo com que esse triângulo tenha 60 graus em cada um dos ângulos e todos os lados com a sua mesma medida. Olha que interessante ficou, pessoal. Sentiram falta de alguma coisa? Eu senti. Senti falta do incentro, que permite que eu construa uma circunferência inscrita. Vamos colocar ele vermelhinho, né? Que a gente lembrou que ele era vermelhinho. Então, eu tenho aqui todas as minhas construções perfeitamente. Analisando essa construção, parece que eu tenho somente 1, 2, 3 retas. Mas não, pessoal, eu tenho várias aí escondidas porque todas se coincidiram no mesmo local. E esse ponto é o que eu chamo de bico, que é quando o mesmo ponto é o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Legal, pessoal? E assim a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.